graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento. Amém. O futuro já começou. Alguém já ouviu esse slogan? Esse slogan, ele faz parte da campanha publicitária que comemora os 100 anos do Grupo Globo. Mas fiquem tranquilos, porque eu sei que a Globo é amada por alguns e detestada por outros, e o objetivo não é polemizar, mas eu quero apenas me apropriar desse slogan para falar de algo que vai muito além de um grupo de telecomunicação. Para a Globo, o futuro pode ter começado há 100 anos, mas a verdade é que o futuro já começou há mais de 2000 anos. E sobre isso que nós queremos conversar nesse momento. Nós ainda estamos no período da Epifania. Nos últimos cultos temos acompanhado os primeiros passos de Jesus Cristo em seu ministério. Ele foi batizado por João Batista, foi tentado pelo diabo no deserto e saiu vitorioso. Jesus realizou o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, o casamento, transformando água em vinho, no melhor dos vinhos. E no último culto nós vimos Jesus pela primeira vez se apresentando publicamente como o Messias, em uma sinagoga na cidade de Nazaré. Nazaré é a cidade onde Jesus foi criado, onde ele morou por muito tempo, e infelizmente ele foi rejeitado pelos seus conterrâneos. Agora no relato de hoje, do Evangelho de hoje, Lucas no capítulo 4, 31 a 44, nós vemos Jesus ensinando com autoridade. Jesus expulsando demônios, curando pessoas de inúmeras enfermidades. O que será que isso diz a respeito de Jesus? O que essas coisas dizem a respeito de Deus? Como nós que vivemos em pleno século 21 entramos nessa história? Será que aquilo que Jesus realizou no passado, de alguma forma, ainda influencia nós cristãos nos dias de hoje? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o conceito de reino de Deus. No final do texto de hoje, do Evangelho de Lucas, aqui o texto que foi lido, Jesus diz que é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também em outras cidades, pois é para isso que fui enviado. O que vocês entendem por reino de Deus? Vocês diriam que reino de Deus é um local geográfico que podemos identificar, que podemos visualizar e dizer aqui ou ali está o reino de Deus? Ou vocês diriam que o reino de Deus está mais relacionado com a ação, com a intervenção de Deus na história? O que vocês acham? Quem escolheu a segunda opção acertou. A Bíblia, quando fala em reino de Deus, refere-se muito mais à ação e intervenção de Deus na história, não tanto a um local físico, geográfico, que podemos identificar. E essa intervenção de Deus na história, ela se concretiza em seu Filho Jesus Cristo, através do seu ensino com autoridade, através da expulsão de demônios, curas e milagres que ele realizou, o seu sofrimento, a sua morte e ressurreição. Esse é o reino de Deus se manifestando na história. Até por isso, conforme relato dos 4 evangelhos, Jesus muitas vezes diz: o reino de Deus está próximo. Ou seja, em Jesus Cristo o reinado de Deus entrou na história. E esse reinado, ele se manifesta no texto que foi lido hoje, quando as pessoas ficam maravilhadas com o ensino de Jesus, porque a sua palavra era com autoridade. Quem poderia ter maior autoridade do que o próprio Verbo encarnado? Ele é a revelação definitiva de Deus ao mundo, e sem ele nós não conheceríamos a Deus. O reinado de Deus, ele também se manifesta nesse texto de hoje nas curas que Jesus realizou, na expulsão de demônios. Doenças e demônios são intrusos na criação que Deus ama. O texto de Gênesis nos diz que Deus criou todas as coisas e no fim ele diz que tudo era muito bom.
Infelizmente, o pecado contaminou toda a boa criação de Deus, trazendo consequências terríveis sobre toda a humanidade. Doenças e demônios são apenas algumas dessas consequências. Portanto, ao curar enfermidades e expulsar demônios, Jesus está restaurando aquilo que o pecado contaminou. E aqui também é importante fazer algumas observações especificamente sobre a expulsão de demônios. A gente sabe que esse é um tema que tem sido muito explorado por algumas igrejas hoje em dia, mas esse é um tema sensível, um tema que precisa ser abordado com cautela. E o primeiro detalhe que deve ser observado é que a manifestação demoníaca, ela se intensificou extraordinariamente na época em que Jesus Cristo esteve nesse mundo. É só olhar para o próprio texto bíblico, antes e depois de Jesus, que não há tamanha manifestação demoníaca. Na Bíblia como um todo, essas manifestações são raríssimas, mas elas eclodiram absurdamente nos dias de Jesus. E isso nos mostra que muito daquilo que às vezes se vê por aí nos dias de hoje são exageros. Existe sim possessão demoníaca, mas elas são raras. E no fim das contas, o único que tem poder para expulsar demônios de alguém é o próprio Deus. Porque na Bíblia, quando algum personagem bíblico realizou um discípulo, foi em nome do próprio Deus. Então só Deus tem poder para isso. E aí nós vamos para o segundo detalhe que precisa ser observado. A manifestação demoníaca, ela foi tão intensa naquela época, justamente para que Jesus pudesse ser revelado e reconhecido como Filho de Deus, aquele que tem poder e autoridade sobre as forças do mal. E isso nos ensina que Deus e o diabo não são duas forças equivalentes, como muitas vezes também se ouve por aí. Não existe uma batalha entre o bem e o mal, onde às vezes Deus sai vitorioso, às vezes o inimigo sai ganhando. Não. O diabo já está derrotado. Ele não chega aos pés de Deus. Ele já não tinha poder algum, mesmo quando antes de Jesus concluir a sua obra. Se nós vemos todos os demônios que Jesus expulsou, nenhum deles resistiu a Jesus. Então Deus é mais poderoso. Mas uma vez concluída a obra de Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição, o inimigo foi definitivamente derrotado. E ele já não tem mais poder sobre nós, nenhum poder. É claro que isso não significa que o inimigo não tenha poder nenhum. Se nós nos afastarmos de Deus, da sua palavra, e nos aproximarmos do inimigo, então sim, nós correremos sérios riscos. Por isso, a cautela, por isso, a advertência. Permaneçamos firmes nesta palavra. Hoje eu não vou me delongar muito nesse tema, mas eu tenho uma mensagem gravada especificamente sobre esse tema. Mais ou menos 1 ano atrás, o tema dessa mensagem é demônios existem? Uma pergunta, demônios existem? A mensagem foi gravada, ela está disponível no nosso canal do YouTube, Luterana Filadélfia. Então, se alguém quiser relembrar essa mensagem, ou quiser aprofundar, quiser saber mais, procure lá que a mensagem está disponível. Seguindo então no tema de hoje, um terceiro aspecto ainda que é importante observar e tem a ver também com essas expulsões de demônios que Jesus fez. Vocês prestaram atenção no que os demônios disseram quando Jesus os expulsou, ou antes de Jesus expulsá-los? O primeiro demônio que Jesus expulsou, ele disse o seguinte: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Olha só o que o demônio diz. Eu sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. E depois o texto, ele segue dizendo que de muitas outras pessoas saíam demônios que gritavam e diziam: você é o Filho de Deus. Olha só isso. Os demônios dizendo: você é o Santo de Deus, você é o Filho de Deus. Vocês lembram no último culto, no início da mensagem, eu citei o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 19, quando ele diz: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Interessante, não? Enquanto os moradores de Nazaré, conterrâneos de Jesus, rejeitaram a Jesus, quiseram matá-lo, aqui nós temos demônios confessando a verdadeira identidade de Jesus Cristo. É claro que não era a confissão de uma fé salvífica, eles não criam
com uma fé verdadeira, mas era a confissão de alguém que sabia exatamente quem era Jesus Cristo. Eles sabiam quem era Jesus, o Santo de Deus, o Filho de Deus. E aí o texto segue dizendo que imediatamente Jesus repreendia esses demônios, mandava eles se calarem. Por que será que Jesus os repreendia? Porque Jesus, ele mandava os demônios ficarem calados, afinal eles estavam dizendo quem Jesus Cristo era. Jesus não queria que as pessoas soubessem quem ele era? Sim, Jesus queria. Mas afirmar publicamente que Jesus Cristo era o Filho de Deus poderia antecipar drasticamente a sua rejeição e a sua perseguição. Ele estava no início do seu ministério. Lembramos no último culto, quando falamos como ele foi rejeitado em Nazaré e quase foi morto. As pessoas queriam matá-lo. Não era a hora dele ainda. Antes de entregar a sua vida em favor da humanidade, muito ainda precisava ser feito. O fato é que a verdadeira identidade de Jesus Cristo só poderia ser compreendida à luz de todos os eventos que constituem o seu ministério. O seu ensino com autoridade, as curas e os milagres, a expulsão de demônios, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Tudo isso junto. E todas essas intervenções de Jesus Cristo na história tinham um único e fundamental objetivo, como João deixa claro no final do seu evangelho: para que creiamos que ele, Jesus, é o Filho de Deus e para que crendo tenhamos vida em seu nome. É isso que leva à fé verdadeira. No fim das contas, todas essas intervenções de Deus na história, por meio da vida e obra de Jesus Cristo, é de certa forma um pequeno vislumbre da relação que existiu entre Deus e os seres humanos antes da queda em pecado. Mas acima de tudo, é uma antecipação da perfeição que existirá na eternidade, no reino celestial, no novo céu e na nova terra que nos está sendo preparado. Um teólogo da nossa igreja chamado Paul Raab, lá dos Estados Unidos, ele traz a seguinte afirmação sobre esses eventos de Jesus Cristo, essa intervenção dele na história. Através de Jesus Cristo, o reinado real do fim dos tempos entrou na história antes do tempo. O futuro prometido já começou. Começou com a obra consumada de Cristo, com Cristo manifestando a sua divindade e intervindo na história humana. Ainda hoje, Deus intervém e age também em nossa história. No batismo, nós fomos lavados e regenerados dos nossos pecados. No batismo, tomamos parte na morte e ressurreição de Jesus Cristo, como diz Paulo. Ou seja, o batismo, ele atribui a nós, pobres e miseráveis pecadores, a justiça, a santidade e a perfeição de Jesus Cristo, tornando-nos novamente filhos de Deus, agradáveis a Ele, herdeiros da vida eterna. Deus também intervém e age em nossa história por meio da sua palavra, que através da lei nos acusa. Ela nos confronta o pecado, para que uma vez arrependidos dos nossos pecados, recebamos o perdão incondicional do nosso Deus através da mensagem do Evangelho. E quando Jesus instituiu e ordenou o batismo, ele também ordenou que fosse ensinado aos batizados tudo o que ele havia ordenado. E essa palavra é justamente o nosso manual que vai nos ensinar e nos orientar para a vida cristã. Ela que serve de base para o nosso ensino. E por fim, Jesus intervém e age ainda hoje em nossa história de maneira muito especial na Santa Ceia, onde Ele nos oferece junto do pão e do vinho o seu corpo e sangue para o perdão dos pecados e para o fortalecimento da nossa fé. Sim, ainda hoje, mesmo que Cristo não esteja mais presente, Ele ainda intervém em nossa história. Os demônios podem até saber quem é Jesus, mas eles não têm a fé verdadeira. Para eles não há salvação, mas para nós há salvação. Não por obras, não por mérito humano, mas dom do próprio Deus, graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E fé, como nós conversamos no último culto, fé é um dom que o próprio Deus nos concede, por graça. É Ele que nos leva a crer. E essa fé, ela é
concedida, nutrida e fortalecida por meio da palavra, por meio do batismo e por meio da Santa Ceia. Por isso, jamais negligenciemos esses meios que Deus nos deixou. Por fim, eu volto a dizer, o futuro já começou. Não porque a Globo está comemorando 100 anos, mas por causa da intervenção, da ação de Deus na história humana através do seu Filho Jesus Cristo. O futuro já começou há mais de 2000 anos. O reino de Deus neste mundo, ele pode não ser visível. Podemos não ter como dizer, ele está aqui ou ali. Mas o reinar de Deus, já nesta história, pode ser identificado através da vida e obra do seu Filho Jesus Cristo. E isso está registrado aqui na palavra. Este reinar de Deus, ele também pode ser identificado em todas as igrejas que anunciam fielmente essa palavra. Todas as igrejas que administram corretamente os sacramentos instituídos pelo próprio Cristo, o batismo e a Santa Ceia. Ainda que possamos identificar esse reinar de Deus, de certa forma, já aqui neste mundo, nós jamais poderemos limitá-lo a um espaço físico ou um espaço geográfico. Mas isso é apenas uma questão de tempo, porque através da vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo, o reino visível e eterno de Deus já foi inaugurado de forma antecipada. Nós vivemos hoje, desde a obra consumada de Cristo, que muitos teólogos chamam de já e ainda não. A vida no reino eterno e visível de Deus já é uma realidade para todos aqueles que creem. Nada e nem ninguém vai nos impedir de viver essa realidade. Mas ao mesmo tempo, nós ainda não desfrutamos plenamente deste reino de Deus. Isso acontecerá apenas quando Cristo voltar, quando Ele cumprir a sua última e definitiva promessa, voltar em poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Nesse dia, todos nós, os que cremos nele, como único e suficiente Senhor e Salvador, seremos levados para o reino glorioso, eterno, visível e real do nosso bondoso Deus. Lá sim, se tornará efetivo esse reinado num lugar em que podemos vê-lo. Ele está aqui, porque nós estaremos lá. É claro que enquanto nós continuarmos aqui, nós continuaremos convivendo com as consequências do pecado. Adversidades, injustiças, sofrimentos, doenças, catástrofes, violências, a morte. Tudo isso continuará nos inquietando, continuará nos fazendo sofrer. Mas também isso é apenas uma questão de tempo. E Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 18, quando ele diz: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa glória será revelada no fim dos tempos, pelo próprio Deus que mudou a nossa história. Uma história que estava destinada a um final trágico, um final terrível, se fôssemos entregues à própria sorte. Mas essa história foi transformada. E com certeza ela terá um final feliz e surpreendente, muito mais feliz do que possamos imaginar. Como lembra Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O nosso final será glorioso. Deus mudou a nossa história. Tudo isso graças ao que Jesus Cristo fez. Por Ele ter intervido em nossa história. Por Ele ter agido em nosso favor e transformado a nossa história. Por tudo isso, sim, o futuro já começou. Graças ao que Cristo fez, graças à intervenção dele neste mundo, nesta nossa história. Louvado seja Deus por isso. E a Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória, hoje e para todos sempre. Amém.